Olá! No vídeo de hoje eu quero tentar trazer uma luz, ampliar aí a questão de quando a gente faz uma escolha que é diferente das expectativas que pessoas até muitas vezes queridas tinham sobre a gente, e a gente faz uma escolha diferente. E ao fazer essa escolha diferente, muitas vezes a gente se depara com a sensação de culpa muito forte, um medo de ficar isolado por conta dessa decisão. E a gente tem que lidar muitas vezes com o sentimento de sentir-se traindo uma tradição, traindo essa expectativa, porque algo me chamou e este algo era tão forte e verdadeiro dentro de mim que eu resolvi tomar este caminho. Então eu vou falar um pouco sobre isso e foi inevitável não me lembrar deste livro aqui que eu li, que aliás eu vi a peça e depois li este livro. O Rabino Newton Bonder fala neste livro, e teve uma peça da alma imoral, e ele fala exatamente isso. O que é uma alma imoral? A alma é trazida aqui como aquilo que sabe, que independe do certo e errado que muitas vezes a gente tem aí fora, mas é uma verdade que vem lá de dentro, que vem lá das minhas entranhas. E que quando eu sigo este algo lá de dentro da minha entranha, pode ser então que eu tenha comportamentos estranhos, né? Estranhos no sentido de fugirem daquilo que era esperado. E eu vou querer ler aqui uma parte aqui deste livro, no finalzinho, que ele diz assim: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este olhar é o da alma. E é sobre isso então que eu quero falar quando a gente justamente está diante de situações aonde a gente segue este olhar da alma, né? E a gente se depara com essa questão. Aquilo que foi bom para mim, muitas vezes não foi acolhido por um grupo de pessoas muito importantes. A gente pode pensar isso em situações corriqueiras, como por exemplo jovens que às vezes estão escolhendo uma profissão e de repente existe toda uma sequência de uma determinada tipo de profissão ou execução de vida profissional e essa pessoa escolhe um caminho diferente, né? Com certeza ali tem um chamado desta alma, tem um desejo que a conecta e pagar o preço de fazer essa escolha que vai sim quebrar uma tradição familiar, né? E a gente pensando nisso agora, às vezes, né, tem uma família tradicionalmente católica, quando alguém deixa de ser católico e vai para uma outra linha, enfim, isso tudo sempre é sentido como transgressão, como erro, como se a gente não pudesse fazer essa escolha, porque ao fazer isso eu estou me desgarrando, eu estou me diferenciando. Por isso que isso sempre é tão pesado. E a gente sempre, nós que estamos nesse processo de nos tornarmos adultos funcionais, vez ou outra, a gente vai se deparar com isso, de seguir algumas escolhas que o nosso coração ou alma, como eu estou falando aqui agora, né, esse sentir mais profundo pede. Então, quando a gente está nesse âmbito de pensar as coisas da alma e desta alma imoral, aliás, por que alma imoral? Porque ela não vai seguir esses aspectos do que esta moral diz, ou é aquilo que vem e desempata, aonde às vezes desobedecer algo que é esperado de mim, na verdade tem uma atitude de um grande respeito, né, por mim, ou até mesmo por um outro. Não existe uma lógica. Então, o certo e o errado são sempre situações relativas e não absolutas. Isso é algo que ele traz muito aqui neste livro, né? Que às vezes essa moral
dita sempre o que é certo e o que é errado. E ele tenta desconstruir isso, porque se a gente está afinado a esta alma, a gente vai quebrar alguns padrões. E é claro que quando quebramos esses padrões, a gente vai ter que pagar o preço de estar quebrando. E aí eu quero falar um pouco mais. Às vezes a gente percebe exatamente esse momento da nossa vida onde a gente está sentindo que a nossa escolha vai ser diferente do esperado. E a gente pode, deixar ir isso e a gente sucumbe a essa nossa sabedoria interna. E o aspecto da depressão, um dos aspectos do quadro de uma depressão é quando essa alma justamente não se sente mais conectada a este corpo, não se sente mais conectada a esta vida ou às escolhas que fez. Muitas vezes, então, a depressão, ela está sinalizando de que talvez eu segui muito por caminhos que cumpriram com as expectativas de fora, dessas pessoas queridas que estão aqui à minha volta, porque talvez eu não tive a coragem de olhar para aquilo que eu verdadeiramente sentia como bom e, de novo, pagar o preço. Não existe essa fórmula mágica, que daí nós estaríamos no âmbito da criança, da gente poder fazer a nossa escolha, transgredir às vezes, ou sentir esta traição e não sentir culpa, por exemplo, ou não ser, em algum momento, até mesmo apartado, isolado deste grupo, porque a minha escolha hoje não consegue mais conviver naquele nível de relacionamento com aquelas pessoas. Então, às vezes a gente pode desistir. A depressão, então, é uma sinalização de que algumas coisas foram deixadas, não só ontem, mas talvez um processo muito antigo de ir abandonando essa escuta atenta ao que o interno ou que a minha entranha pedia. Pensando nisso tudo, quando a gente está então escutando a nossa alma, o nosso grande desafio é conseguir achar um espaço de ninho, de suporte, de acolhida daquilo que me é desafiador, mas que algo aqui dentro me pede. Então, dar suporte àquilo que às vezes pode ser insuportável. Às vezes a gente tem que lidar, quando a gente toma uma decisão, com um sentimento de culpa insuportável, com fantasmas que parece que todo mundo está olhando e me culpando e me julgando, e é bem desafiador. E nessa hora a gente precisa, assim, primeiro ficar relembrando, o que a minha alma pediu, e reavivando isso dentro da gente. Claro que é muito importante se a gente tiver pessoas que de alguma forma possam nos amparar nesta hora, para ajudar a gente a não fechar os olhos para aquilo que a gente acabou de ver como bom. Então, buscar grupos afins também, por isso que a gente às vezes faz algumas mudanças nas relações, ou mudanças de trabalho, mudanças de time de futebol, partido político, a religião. Então, um adulto funcional, ele sempre vai passar por este processo de fazer novas escolhas. Neste livro também ele fala que, na partezinha, cadê? Aqui. Todos nós nos deparamos com lugares que se tornam estreitos em determinados momentos. Estes lugares, que outrora serviram para o nosso desenvolvimento e crescimento, se tornam apenados e limitadores. Ele não faz a referência aqui ao útero, mas eu vou fazer uma referência a esta fala que ele traz aqui no livro, de quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe, e aquele lugar era um lugar que a gente se desenvolveu e cresceu. Mas chegou uma hora que a gente precisava nascer. E ao nascer eu preciso deixar morrer uma parte, um lugar, para continuar a minha jornada. Portanto, se eu fico lá no útero, eu vou morrer. É mais ou menos isso que a gente precisa pensar quando a gente às vezes segue essas questões da alma. Algumas coisas vão deixar de existir ou vão morrer, para que outras novas possam nascer. Mas se eu não topo esse desafio de deixar algumas coisas, eu não vou querer, eu não vou conseguir seguir. Por isso que algumas pessoas às vezes têm dificuldade de fazer escolhas, porque ao fazer escolha por uma coisa, eu acabei deixando outra de lado, ou morrer, ou ficou para trás. Então, algumas pessoas, sei lá o que, vai comprar um sapato e às vezes fica lá, será esse? Uma escolha simples.
Às vezes eu não consigo fazer essa escolha, porque eu não consigo deixar morrer. Existe talvez uma situação de apego, eu não quero perder nada. Então eu fico ali às vezes horas para tentar decidir. E isso, quando a gente está nesse caminho de se tornar um adulto funcional, a gente precisa trazer isso para a vida, que sim, a gente vai perder alguma coisa ao escolher outra coisa. Por isso que às vezes a gente escolhe andar mais na nossa manada e seguir a cabeça de um líder e a gente acaba perdendo às vezes a nossa autonomia, a nossa escolha mais profunda, a nossa conexão de alma. É muito bom quando a gente faz uma escolha da nossa alma que a gente encontra outros iguais. Mas ao entrar neste lugar de outros iguais, esse exercício de continuar se questionando sobre isso aqui está comigo, bate, tá dentro, quem sou eu no meio deste grupo, como eu me sinto agora ao me relacionar depois de tanto tempo nisso, isso continua sendo verdade ou não. E às vezes a gente entra num grupo e a gente deixa de fazer esses questionamentos e passamos a ser mais uma cabeça seguindo. Então, quando a gente então experimenta essa sensação de culpa, de eu sou diferente ou medo de ficar sozinho, a gente precisa abrir espaço. Quando a gente está conectado a uma escolha verdadeira, a gente precisa abrir esse espaço. Só um olhar é que às vezes, a gente vai ocupar um espaço diferente ou faz escolhas diferentes, mas a gente não está nessa conexão com a nossa alma. A gente está algumas vezes, e aí só observa se isso é verdade quando você se percebe diferente. A gente está, na verdade, querendo demarcar território, ser diferente ou ser opositor àquilo que eu sempre vi. Mas qual é o sentido lá dentro de mim? Né? E aí, às vezes, sim, num ato, às vezes, mais de rompante, agressivo, às vezes a gente rompe com alguns padrões. Não precisaria ser assim, mas às vezes é assim. A gente briga. O que significa briga? Quando a gente briga com alguém, significa que eu estou precisando de algum espaço, romper com alguma coisa, mas eu perdi o tempo de rompimento daquilo. E aí eu fiquei muito tempo ali. O que a gente faz, acaba fazendo? Briga. Quando briga, a gente se separa e eu posso viver daí de acordo com aquilo que eu sinto. Então, são essas observações todas que a gente precisa ir fazendo quando a gente está nesse processo, sim, de descobrir a voz do nosso coração ou da nossa alma, que nos torna, sim, esses adultos que podem ser funcionais em muito mais áreas da nossa vida. Esta reflexão e dar suporte à culpa, né? A sensação de que estou traindo, a esses apontamentos, julgamentos, muitas vezes que vão vir porque eu fiz algo diferente. E a manada tem uma tendência de tentar puxar. E qual é a forma que as pessoas nos puxam para voltar para aquele lugar? Quando começam a nos julgar, a apontar, a nos criticar, às vezes a gente cede. Então, quando a gente está sendo muito julgado, faz a análise dentro de você. Isto é minha verdade? Isso tem sentido dentro de mim? E se lá dentro, e fica um tempo, porque a voz da alma, a voz do coração, ela não grita, ela sussurra. Então, aquiete-se e fica. Observe como é que fica o seu corpo. Se o seu corpo relaxa quando você pensa, não, aqui tá, é desafiador, mas aqui tem algo, segue, né? É isso. Um beijo para você, uma boa semana, até mais.